Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do TeckerCast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para recursos humanos, tecnologia e negócios. Como a gente sempre faz, vou me autodescrever para aquelas pessoas que não conseguem nos enxergar. Sou um homem branco cis hétero, meu nome é Eduardo Saig, antes que eu me esqueça, um homem branco cis hétero, estou sentado numa cadeira confortável que nós trocamos recentemente, tenho uma grande tatuagem no braço direito, estilo Maori, em preto e branco, uma que está sendo feita no braço esquerdo coloridona, estilo oriental, a minha já tradicional camisa de manga curta azul. Acho que no Brasil, país tropical, a gente deve tirar todo tipo de preconceito contra camisas de manga curta. Percebo que existe aí um certo preconceito e eu faço coro para que esse preconceito caia. Tenho um cabelo que está um pouco maior do que geralmente eu uso, preciso cortar, um óculos de grau preto e uma barba relativamente aí bem feita. Estou na frente da minha convidada ilustre Suzy Petunias. Petunias. Eu conheço ela há uns 4, 5 anos, eu nunca acertei o nome dela. Mas tudo bem, amizade é isso mesmo. Suzy, obrigado. Se autodescreva para quem não consegue ver essa sua linda cutis. Muito obrigada, bondade sua, linda cutis. Eu sou a Suzy, eu também vou me descrever aqui um pouco, mulher, branca, cis e hétero. Tô aqui sem tatuagem, só com 2 pulseiras e um anel que representa uma serpente, a Kundalini. Tô com uma blusa azul marinho com algumas outras cores. Meu cabelo ele é mais ou menos na altura do ombro, eu sou bem branquinha, tá, gente? O que mais posso dizer sobre mim, Cabelo Eduardo? Chanel ou não? Um cabelo Chanel. Isso, Chanel. Acho que é isso. Uso brincos. De... Um brilhinho, uma gota. Isso, uma gota aqui de brilho. E acho que é isso. E sou super favorável ao uso da camiseta. Obrigado. Tá viu? bom? Apoiadora Obrigado, aqui, Edu. Obrigado. Eu acho que a gente precisa normalizar a camisa social de manga curta e a gente pode também proibir o uso de gravata para homens, tá? Não faz o menor sentido num país tropical que faz 40 graus você já ter que usar terno, camisa social e gravata. Fica aí a dica para vocês, tá? Dona Suzy, vamos começar. Antes da gente falar sobre o nosso tema que é saúde mental, um tema que eu gosto bastante, acho sempre importante. Conta um pouco do teu começo de carreira, formado em administração, como é que você foi parar no nosso bendito RH? Nossa. Bom, vou resumir a história longa. Eu sou administradora de empresas, com pós-graduação em marketing, em RH. Caramba. E com MBA em RH e com várias especializações, tá? O início da minha carreira não foi RH, e eu acho que hoje isso me ajuda bastante no papel de RH. Meus primeiros 8 anos foram em áreas de negócio. Eu comecei fazendo estágio, né, como todos, acho que eu fiz estágio no Banco do Brasil, na Ford, na fusão da Auto Latina, que era Ford e Volkswagen. Depois eu participei de um programa de trainee na Mil, assistência médica, que não é mais a Mil, né? Hoje já é outra empresa. E fiquei lá por uns 5 anos e meio. Depois eu tive um convite da Ticket, fui para lá, fiquei lá por mais uns 3 anos e meio. E a minha vida é muito interessante, tá, gente? Porque as coisas acontecem para mim, assim, inesperadamente. Eu sei onde eu quero chegar, mas eu não fico No como? No planejamento muito detalhado. Então, eu queria ir para RH. Quando que você descobriu que recursos humanos fazia o que você queria fazer? No meu estágio na Ford. Tá. Foi em treinamento. Boa escola. Eu amo. E quando eu era criança, né, gente, eu também gostava de ensinar. Eu gostava de brincar que eu era professora, dava aula, acabava com as suculentas da minha mãe. Então, uniu, assim, aquela coisa de, nossa, eu quero ensinar, eu quero estar aqui com as pessoas, enfim. E aí, vou voltar lá para a Ticket, né? Eu trabalhava no 6º andar, que era dividido com o RH corporativo da Ticket. E aí, você vai me falar, então, você teve oportunidade por aí? Não. Eu dividi a impressora com a área de recursos humanos e estava tendo um aniversário. Eu conheci a dona do aniversário, fiquei amiga da dona do aniversário. A dona do aniversário foi para o Itaú e me levou.
Simples assim. Simples assim. Eu cheguei para ela um dia, ela fez, eu tô indo pro Itaú. Eu fiz, nossa, que legal, vou para RH. Eu fiz, você não quer ver se tem alguma coisa que tenha meu perfil no RH do Itaú? Porque eu adoro RH. E coincidências, né? Eu tinha muita experiência em estruturação de centrais de atendimento. Eu estava trabalhando muito na implementação de cartões quando a gente tombou os famosos vouchers lá, Sim. que eram papéis para ticket alimentação, ticket refeição e tal. Então, eu fui atender áreas no Itaú como business partner, que era o começo desse processo, nas áreas de produtos, cartões e centrais de atendimento. Coincidências, eu acho que não existem. O que você trouxe, que você reconhece hoje, dessa área em que você trabalhou aí de venda e atendimento? O que isso te ajudou na área de recursos humanos? Olha, eu acho que no fundo, eu vejo duas coisas, talvez até extrapole um pouco a questão da venda, tá? A Mil foi uma escola de gente, de atendimento, de como você interage, de como você ouve. Olha, eu tenho um carinho gigante. As pessoas com quem eu trabalhei na Mil já não estão mais nesse plano, mas para mim foi gente. E estratégia, saber de negócio, saber assim, tem alguma coisa que direciona, tem que ter base para alguma coisa. Essa é uma fala muito comum de muitos profissionais que a gente recebe aqui, principalmente, obviamente, da área de recursos humanos, e continua sendo um dos principais calcanhares de Aquiles do profissional de RH, conhecer o negócio. Me soa cada vez mais estranho nos dias de hoje, onde a gente tem tanto acesso à informação, uma área de recursos humanos não conhecer do business. Eu acho que depende do que a gente entende ser conhecer o business, né? Porque às vezes eu acho que conhecer o business é eu participar lá da reunião da área, eu estar em contato, mas será que eu conheço o que é a meta daquele negócio? O que eu preciso, que pessoa eu preciso, como que eu interfiro, que eu colaboro nessa estratégia, que eu participo, que eu gero valor? Eu acho que talvez se confunda um pouco neste lugar. Porque eu posso achar que eu conheço por um contato frequente, mas eu realmente sei, eu realmente aprendo sobre essa área, procuro entender como ela funciona, procuro entender o que é concorrência, procuro entender como que eu posso gerar valor para essa estratégia. Eu acho que é um pouco nessa linha, sabe, Eduardo? É de entender efetivamente. Não só dentro da empresa, mas fora também. Entendi. Sabe? O que mais te surpreendeu quando você começou a trabalhar com recursos humanos? Alguma ideia pré-concebida que você tinha antes e quando você foi parar na área você falou, putz, não é o que eu pensava? Eu era tão apaixonada, eu ainda sou apaixonada, mas para mim foi a realização de um sonho tão grande que eu via tudo como maravilha e oportunidade, né? E eu fui, a minha experiência, né, primeira experiência em RH foi no Itaú. Então, assim, para mim era sensacional. E para mim foi uma oportunidade, e eu acho que eu fui com um olhar diferente, porque eu não fui como uma profissional de RH. Eu fui como uma profissional de outras áreas que queria ser RH. Então, eu lembro que na minha entrevista, a minha chefe até falava, mas você não é RH. Você não é RH. Eu falava, sim, mas eu conheço o seu negócio. Você não precisa de uma consultora para essa área. Eu já estruturei, eu sei onde pega. Aqui eu já participei de grupo, eu sei o que move isso aqui. Então, para mim, assim, não. Eu foi assim, que legal que eu tô aqui para fazer o que eu realmente amo. Foi uma experiência, assim, muito mais da gratidão pela oportunidade de estar fazendo uma coisa que eu amo. E eventuais desafios que sempre aparecem, para mim, era tão menor frente ao estar realizando aquilo, que não teve nada que me decepcione, sabe? Há quantos anos atrás 2000. começou esse 2000? Então, 25 anos atrás. Isso. Quais as principais mudanças que você viu na área de recursos humanos? De lá para cá? Olha, de lá para cá, eu acho que o que mais me chama a atenção é que eu acho que antes os recursos humanos, ele
não sabia tanto da estratégia, ele foi começando a trabalhar nisso, né? Eu entrei para o mercado de RH quando a gente estava começando no papel do business partner, mas eu acho que a evolução é o RH trabalhar com dados efetivos, e que eu acho que é excelente, né? Porque às vezes você intuitivamente, como área de gente, a gente sabe muita coisa intuitivamente. Você está lá, mas como é que você prova? Como é que você mostra? Como é que você convence? E essa é uma das grandes características do setor financeiro, né, bancário, de um bancão, que eu acho que é muito bom para o desenvolvimento do senso crítico do profissional de RH. Não é eu vi funcionar e eu acho que vai funcionar aqui. Eu lembro de uma chefe minha, que você inclusive entrevistou, a Ana Diamantino, que fez o Caminho de Santiago. A Ana foi minha chefe. Fina, beijo pra você, Ana. Ana Cláudia Diamantino, Cláudia Diamantino, né? Eu lembro que teve um aprendizado nessa linha que um dia ela me chamou, eu estava atendendo uma área, eu era, acho que analista sênior na época, e ela fez, Suzy, vem cá. Vamos fazer um estudo aqui, que a gente queria ver quantas pessoas estavam há muito tempo como júnior, fazer um estudo, né, de remuneração. Eu achei aquilo tão fascinante, que eu falei, olha, dá para fazer isso, para a gente tirar conclusões. Então, eu acho que o RH usar dados, informações, ter fatos, dados que suportem, e não ficar só na intuição que a gente tem, sim, eu acho que é uma grande evolução. E no banco você já tinha acesso a dados ou não? Excel, né? Planilhas. Mas tinha, né? Você já tinha a captação disso. Tinha. Eu recebia a base de salário, base organizadas, processos, políticas. Então, isso te ajuda muito a construir coisas, né? Isso lá no começo dos anos 2000. Você imagina o que não tem agora? Nossa, sensacional. Com certeza. O que trabalhar no banco te aportou como profissional? Nossa, eu acho que foi minha formação mesmo, sabe, Eduardo, como profissional de RH. Eu tenho muita gratidão porque eu tive chefes muito bons. Meu primeiro diretor de RH no Itaú, José Valério Macucci, eu lembro que quando ele chegou no banco, ele era ex-Price, e aí ele estava me perguntando algumas coisas, e ele falou assim, onde você acha que você pode gerar valor? Aí eu falei, eu acho que eu conheço a estratégia das áreas que eu estou atendendo. E de verdade, eu sabia, né? E aí ele sempre falava isso para mim, é isso, Suzy, tem que conhecer a estratégia e não pode tirar pedido. Você tem que provocar, você tem que perguntar, você tem que entender por quê. Então, eu acho assim que eu tive muita oportunidade em ter gente muito boa comigo, como cliente. Tive clientes extraordinários no Itaú, que me ensinaram muito, recursos, porque o banco tinha acesso a qualquer coisa em qualquer lugar, né? E acho que a oportunidade de aplicar. Então, para mim, foi assim, me forjou mesmo como profissional de RH. Tenho uma gratidão imensa. Tem uma outra passagem profissional que você tem que eu gosto muito, que é na Atma Genos. Isso. Que era uma consultoria de projetos de RH, correto? Isso, de projetos de transformação, mas é bem do lado humano, né? Isso. Qual o projeto mais inovador que você viu surgir ou que você participou nessa tua experiência? Edu, Marisa, Atma, vamos lá. Eu acho, assim, Eduardo, que a Atma ela tem uma coisa diferente. Não é um projeto, mas é a forma de olhar, sabe? E que eu acredito muito que é você considerar o campo mental, né, de qualquer... Porque tudo que você fizer vai ter uma pessoa. E esta pessoa, ela tem um campo mental, ela tem um campo emocional, ela tem um campo que vai gerar a ação dela, né? E ela tem um campo que a gente pode chamar espiritual, independente de religião, sabe? E eu acho que a Atma, de uma forma muito sutil e de uma forma muito estruturada, ela consegue colocar isso e trabalhar as mudanças a partir de todos esses lugares. Então, para mim também foi uma escola gigante no sentido de considera este todo, né? Eu tenho formação antroposófica, que também...
Antroposofia, exatamente. A Atma era ontológica, eu estava pensando se eu estava confundindo. Mas eu acho que é isso, sabe? É considerar a integralidade para você fazer qualquer projeto. Não dá para trabalhar só com racional, né? E ela é muito inovadora, ela é muito... eu acho que ela traz elementos, formas de trabalhar muito inovadoras também. Sim. Sabe? Depois você vai para uma empresa... Você vai para a Telenorte? Eu fui depois da Atma, eu fui para o Grupo Saint-Gobain para a Telenorte. Telenorte, aí você volta para o setor financeiro. E agora está na do Falcone. Na Falcone. Né? Isso. Que é uma consultoria também de gestão de pessoas e de projetos, né? Isso. Quais são as principais diferenças desses mercados? Financeiro... Porque, assim, em linhas gerais, são mercados onde você tem um capital intelectual da sua população alto. Sim. Quais as diferenças em termos de recursos humanos e quais os desafios inerentes a cada um? Olha, eu vou te dizer, pelo que eu mais tenho sentido, eu estava falando para você um pouquinho antes da gente começar o podcast. Eu achei que na minha altura da minha vida profissional, eu já tinha pouca coisa nova, né, vamos dizer assim. Eu acho que aprender é sempre, mas assim, em matéria de empresa, negócio, né, trabalhar numa consultoria te provoca a olhar as coisas de uma forma extremamente diferente. Mais do que o banco? Mais do que o banco. Por quê? Para mim, tá? Eu vou caracterizar aqui como um banco, uma empresa não projetizada, a consultoria uma empresa projetizada. Então, num banco ou nas empresas pelas quais eu passei, você tem um organograma, uma ordem, um reporte organizado, um modelo de avaliação que é muito comum a todas as empresas, né? Você tem um modelo de sucessão. Consultoria é outro mundo. Então, assim, as pessoas estão em projetos, elas não estão lá. Como é que você mantém as pessoas engajadas? Como é que você conversa com as pessoas? Como é que você avalia pessoas? Como é que você treina essas pessoas? É um grupo, uma empresa que trabalha por projeto, te ajuda a olhar de uma forma totalmente diferente de tudo que você aprendeu. E te desafia muito a ver e fazer. É tudo muito móvel, né? Existe uma questão da temporalidade, né? E estrutura, a estrutura é diferente, né? Então, para mim tem sido assim uma provocação diária, um desenvolvimento diário do que pode ser feito. Tenho aprendido muito também, né? Tem conselheiro muito legal que apoia, tem os próprios executivos, né? Então, minha chefe, que é sensacional, e equipe mesmo, né? Que também conhece um pouco mais desse negócio, mas eu diria que, para mim, a diferença e o grande aprendizado é o modus operandi, que te faz se provocar de um modo totalmente diferente de fazer as coisas que você já fez. O tempo todo tem coisa nova, né? E jeito diferente, porque não funciona como você aprendeu nas outras empresas. Né? Então, por exemplo, modelo de avaliação. Não dá para ser o modelo de avaliação tradicional. Como é que eu avalio por projeto? Como é que eu dou um feedback por projeto? Como é que eu desenvolvo? Conhecimento é base, né? Então, como é que eu deixo esse conhecimento disponível? Como é que eu distribuo o conhecimento? Como é que eu avalio o conhecimento? Né? Então, e fora que o professor Falcone é uma lenda, né? Era o que a gente estava falando, eu acho que ele é muito pouco reconhecido fora do mercado corporativo de média e alta gestão, assim. Acho que ele deveria ser melhor conhecido, as pessoas, em linhas gerais, precisam conhecer o que é o PDCA, né? E principalmente tudo aquilo que ele fez. Sim. Isso fica muito claro no último livro que cita ele, que é um livro, quase um livro autobiográfico, né? Confesso que eu me esqueço o nome, mas é o último livro que conta, assim, resumidamente O da um capa pouco. branca que tem ele. Eu também esqueci o nome, mas eu sei sempre qual é o livro esqueço. que você está falando. Mas se você aí quiser, você coloca ali professor Vicente Falcone, você vai achar. Isso. Suzy, vamos entrar agora no tema que a gente quer conversar, que é sobre saúde mental. Bora lá. Gostei muito da tua proposta, porque você se propôs a trazer esse tema de uma maneira que eu gosto muito, que é explicando o que é saúde mental. Por que eu digo isso que é interessante? Porque
a maioria das confusões que existem é por falta de comunicação, falta de clareza. Então, para a gente começar no nosso tema o que é saúde mental? Bom, eu vou te falar tudo o que eu acredito e o que eu tenho buscado usar como base para os projetos que eu já desenvolvi, para aqueles que eu ainda quero desenvolver. Saúde mental é um conjunto de coisas que a gente precisa cuidar e que vai muito além só das questões, vamos dizer assim, psicológicas. Então, a saúde mental é um conjunto de como eu gerencio minhas emoções, da qualidade dos meus relacionamentos, da qualidade que eu tenho de vida, da minha história, porque eu posso ter tido situações que me fizeram ter traumas ou situações difíceis, a forma como eu reagi frente a isso. Então, eu diria para você que é um conjunto de coisas que faz com que você possa se fortalecer internamente. É a saúde mental. É uma saúde, porque tudo vem da mente, né? Sim. Então, se eu consigo reunir esses elementos e consigo administrar isso de uma forma positiva, isso para mim é saúde mental. E eu acho que hoje tem uma tendência muito grande de se associar só com questões psicológicas, né? Mas não é, é um conjunto muito maior. É a minha história, como é que eu geri tudo o que me aconteceu e o que eu faço com isso no dia a dia. Na tua visão, você acha que a gente está tendo essa epidemia de saúde mental por algo geracional, ou a gente sempre esteve doente e só agora a gente está tá entendendo que estávamos doentes? Eu acho que é um pouco de tudo, tá? Eu acho que quando você olha assim, tem muita associação da saúde mental com as questões da pandemia, e óbvio, porque ela mexeu com o medo primordial, né? O medo raiz, que é o medo de morrer, o medo de perder a vida. Mas eu acho que tem um pouco de cada coisa. Eu acho que a gente já vem se colocando rotinas de trabalho muito exaustivas, você esquece a qualidade de vida, você abre mão de uma série de coisas que é importante. Então, saúde mental, na parte de relacionamento, é você estar com as pessoas que você gosta, você estar com a sua família. A gente abre mão porque em alguns momentos isso era legal, outros era bem visto, outro era status. Eu acho que também as novas gerações acabam até por acesso à internet, às redes, se cobrando por muitas coisas que muitas vezes são irreais. Isso gera uma pressão interna. Então eu acho que é um pouco de cada coisa. O que uma empresa de fato consegue fazer para melhorar essa situação? Porque ao mesmo tempo eu entendo que existem uma série de situações que acontecem dentro, Sim. mas eu não sei se tudo que acontece dentro de uma empresa é responsabilidade direta dela. Eu vou dividir a sua pergunta em duas respostas, tá? A primeira eu acho que a saúde mental sempre vai começar no indivíduo. E ela começar no indivíduo vai ser assim, o segundo capítulo vai ser a empresa, tá? Este indivíduo, para mim, ele precisa ter um autoconhecimento. Bingo. Por quê? Porque se eu sei o que me irrita, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu admiro no Eduardo é uma coisa que eu também tenho. O que me irrita no Eduardo é uma coisa que eu também tenho. Então, eu preciso saber como eu sou. Eu sou uma pessoa mais introvertida e tal coisa me deixa mais nervosa. Eu preciso me conhecer, tá? Segunda coisa para mim como indivíduo eu como bem? Eu pratico um exercício? Porque se eu ficar só na minha cabeça, eu também vou começar a desenvolver uma série de patologias. Eu vou entrar um pouco até no paralelo do que eu falei da saúde mental. Como que eu desenvolvo meus relacionamentos? Eu tenho tempo para me distrair, eu tenho tempo para ter lazer, eu tenho tempo para ter qualidade de vida. Próximo bloco para mim. Eu acho que cada vez mais, e eu acho que pouca gente vincula isso, mas a saúde mental do indivíduo também está ligada na qualidade financeira dele. Bingo. No sentido da saúde financeira, tem que ser rico, Suzy? Não. Não. Eu cuido bem do meu dinheiro, eu tenho um nível de endividamento, eu tenho reserva, eu sei cuidar do meu dinheiro, porque a maior dor de cabeça
se não uma das maiores, né? Não vou dizer isso, mas é o financeiro. Então, como é que eu cuido da minha educação financeira, do meu conhecimento financeiro? Porque isso vai impactar na minha saúde mental. E um último bloco, pensando no indivíduo, para mim, no meu ponto de vista, é como eu esvazio a minha mente. Porque eu acho que a gente tende a não esvaziar. E aqui eu estou te falando de eu mesma como meu laboratório, tá? Porque eu percebi que quando eu fico muito acelerada, eu vou dormir, eu fico no celular, né? Eu tenho sono ruim, eu não levanto bem. Como que eu esvazio essa cabeça? É a mente do macaco ansioso, né? Eu não sei se são os hindus ou os budistas que utilizam esse termo. É a mente do macaco ansioso. Que é o macacozinho batendo um pratinho assim. Total, macacos ansiosíssimos, É. né? Então, respondendo tua pergunta, primeiro eu acho que a gente tem que entender de que lugar vem essa pessoa, tá? Como empresa, eu acho que tem alguns lugares que a gente precisa olhar. Primeiro lugar é, como empresa, nós somos pessoas. Eu estou lá sentada do lado do Eduardo no dia a dia. O Eduardo é uma pessoa que tem características comuns, ok, tarará. E um dia eu vejo que o Eduardo está diferente. O que eu faço? Posso conversar com ele, independente do cargo que ele tenha, de onde ele está. Eu posso falar, você está bem? Estou sentindo que você está um pouco diferente, você quer conversar? E isso eu estou dizendo das relações independente das formalizações da empresa. E quando a gente olha para a empresa, eu acho que aí é importante definir a saúde mental, o que é qualidade de psicossocial, né? E até NR1 vindo aí para reforçar isso, que quais são os elementos que promovem uma saúde psicológica dentro de uma organização? Então, acho que você tem que cuidar de alguns pilares. Primeiro pilar, para mim, é sensibilizar sempre liderança. O que é saúde mental? Porque, às vezes, se eu não dou uma direção, você acha que é uma coisa, eu acho que é outra, a gente vai para lugares totalmente diferentes, fica sem critério, eu também não consigo cuidar, gerenciar, medir, evoluir o que eu não conheço, né? Então, eu preciso clarificar o que é. Segunda coisa que eu preciso fazer é como é que eu traduzo isto para o dia a dia? Então, como é que eu crio uma cultura que favoreça isso? Então, se você olhar, né, os principais autores hoje de saúde psicológica, eles vão falar de alguns pilares comuns e que a gente sempre teve, mas eu acho que até pelo fato das gerações estarem mudando, elas provocam e a gente vai ter que olhar de forma diferente também. Como que a gente lida com erro? Eu vejo esse erro como uma oportunidade de eu aprender, de eu melhorar, de eu evoluir, ou o erro como uma oportunidade de julgamento, de dizer o quanto você não é bom. Então, acho que este é um cuidado. Como é que esta empresa lida com erro? Segundo ponto para mim e aí a diversidade, para mim, ela vai muito além, quando você está falando de uma cultura de saúde psicológica, a diversidade que a gente trata de diferentes públicos e gêneros e tal, ela é muito além. Ela é a diversidade de ideia, de opinião, de ponto de vista, de sugestão, porque eu posso trazer coisas diferentes. Eu posso gerar valor numa coisa que você nem está vendo. Eu abro espaço para isso, né? E conectado a isso, quantas pessoas também se sentem à vontade para assumir riscos de falar o que elas sentem, que não está bom, que podia ser feito diferente, que pode ser feito de outra forma, principalmente pedir ajuda. A gente tem culturas de que, não, se eu for pedir ajuda, eu sou fraco, exatamente, não conheço, não domino, ninguém sabe. Então, eu posso pedir ajuda? Eu posso dizer que eu não sei? Eu posso pedir ajuda para o meu colega do lado? Eu não vou dominar um balanço financeiro. Eu posso pedir ajuda. E uma coisa que a gente não faz também, né, e aqui eu estou considerando autores que eu gosto e que são os atuais, né, a EME, o próprio Instituto Internacional de Segurança Psicológica, que é o reconhecer. Reconhecer as pessoas pelo que elas fazem. Mas não... Reconhecer, mas não é parte já do que ela faz. Gente, é só falar, olha, Eduardo, foi muito bom o que você fez, eu gostei da sugestão. Isso faz muita diferença. E isso está muito ligado à capacidade das empresas em inovar, né? Em garantir que você vai ter melhoria contínua. Então,
para mim, as empresas precisam olhar para suas culturas e como que elas estão lidando com estas variáveis. É lógico que você hoje, praticamente todas as empresas têm apoio, têm suporte para quem está tendo um problema de saúde mental, está tendo um problema psicológico, passando por um momento difícil e tal. Mas se você tem uma cultura que permite que as pessoas possam ser mais pessoas, eu acho que toda essa pressão, ela diminui e ajuda muito, favorece muito a saúde mental. Você falou de um tema que eu gosto bastante, que é o autoconhecimento. E eu tenho uma impressão de que as pessoas não sabem muito bem para onde ir quando esse tema se torna importante. Sim. Em linhas gerais, a impressão que eu tenho é uma parte significativa das pessoas acha que autoconhecimento é horóscopo de jornal, por exemplo. E, dadas as devidas proporções, é uma ferramenta, ok. Mas por onde você começaria? Em termos de ferramenta, vou fazer um DISC, um MBTI, um Hogan, não sei nada sobre isso, vou fazer uma revolução solar, vou um tarô, por onde eu começo? Sou suspeita que eu gosto dessas coisas, tá? Somos Você dois. sabe disso, né? Olha, Eduardo, eu acho que assim, você pode começar pelo simples, tá? Você já pegou um caderno e escreveu sobre o que você fez naquele dia? Como que você reagiu frente àquelas coisas, né? Eu fiquei brava com a situação X. O que me fez ficar brava? Né? Então, eu olhar para mim com um olhar de o que eu posso aprender sobre mim é uma coisa. E é lógico que todas essas ferramentas, né? Eu acho que todas as ferramentas, MBTI, Hogan, DISC, infinitas ferramentas que a gente tem, que são ótimas, te ajudam a te compreender. Eu, particularmente, se a pessoa tiver a oportunidade e condição, eu acho que a terapia ela é um instrumento de autoconhecimento sensacional. Porque ela vai te ajudar a ver pontos cegos, né? Você pode também pedir para as pessoas que estão perto de você, o que você acha que eu posso melhorar? O que você vê de mim, né? Porque às vezes a gente tem uma percepção descolada da gente. Com certeza. E aí, quando você começa, né, a pegar vários inputs, você consegue ver. O horóscopo pode te dar coisas do seu signo, que você tende a ser assado e cozido. E faz sentido, Sim. né? Tem um arquétipo lá que faz sentido, com certeza. Mas eu acho que terapia, instrumentos que te ajudam a saber sua tipologia, como é que você funciona, a tua autorreflexão. E até, assim, você ficar atento como você reage às coisas. Por que você reagiu, né? O que eu acho que, né? Onde que eu sinto que pega, né? Por que eu não falo do que o que eu sinto para as pessoas, né? Eu acho que é um exercício de você buscar sempre ajuda, né? Seja ela de quem você pode ter um trabalho profissional ou pessoas que estão perto de você, aproveitar os próprios feedbacks que você tem dentro de uma empresa sem resistência, né? Porque a primeira coisa que a gente faz, não, eu não sou assim. Será que não? Será que não? Né? É interessante você trazer isso, porque eu acredito que uma parte dessa confusão é a gente ser analfabetos emocionais do ponto de vista de entender o que é uma emoção. Talvez as emoções básicas todo mundo meio que conhece. Alegria, raiva, dor, tristeza. Mas tem muito mais do que isso. Então, a gente saber o que significa cada uma das emoções, sem ser as emoções primárias, eu acho que é um caminho interessante. Digo isso porque teve uma pessoa que ela estudou comigo na faculdade, fez psicologia e ela lançou um baralho de emoções para criança. E eu comprei, são 64 emoções. Cara, 64 emoções. Não sei. Talvez se eu me esforçar eu consiga pensar em 15. Agora, 64 é demais. Elas são derivadas, né? Elas são igual. Sabe cor? Que a gente Sim. vai misturando e vão saindo? Sim. A emoção é igual, né? E você fez eu lembrar de uma história muito interessante e que eu acho que está super ligada à qualidade de saúde mental mesmo. Eu tenho um irmão, meu irmão é o oposto de mim, em tudo. Meu irmão é loiro, de olho azul, da área de tecnologia, introvertido. E eu lembro que eu fiz
uma formação de MBTI Uhum. e eu usei meu irmão de cobaia, né? E aí eu lembro que meu irmão chegou para mim e fez assim, nossa, fazer esse teste foi muito bom para mim. Aí eu falei, por quê? Ele fez porque eu achava que eu era uma pessoa diferente. E o teste fez eu ver que eu sou normal. Porque eu sou mais fechado que você, né? E eu sou mais velha, então, assim, isso me marcou tanto, porque eu falei, gente, o MBTI transformou meu irmão. Ele se achava, talvez ele tivesse uma introversão, até em virtude do que ele achava que ele era e que ele não era normal. E o teste mostrou, olha, isso é super normal. Então, eu acho que quanto mais a gente puder aprender da gente... Mas tem parâmetros, né? Porque às vezes eu falo, nossa, mas será que isso aqui é ok pra mim? Será que isso sou eu mesmo? Tem um monte de gente que é igual, né? É normal, né? É normal. Então, assim, tem um monte de teste que você consegue, tem aquele 16 personalities, Sim. eu acho que ele é super legal, sabe? Tem uma série de bons testes que não são derivados desses testes maiores, porque qual é o grande ponto, né, Suzy? É você, muitas vezes, pegar uma metodologia e, por exemplo, eu vou citar a metodologia DISC, da qual eu sou certificado. Existem uma série de derivados que utilizam o nome, mas não tem nenhum tipo de comprovação estatística por trás. Sim. Você não vê a psicometria por trás. E isso, para você começar a criar um conteúdo enganoso que não é verdade, confuso, é um dois, né? Então tem muita gente que acaba partindo para essas ferramentas mais baratas, geralmente pela internet, e na verdade vai mais confundir do que ajudar, né? Eu diria os instrumentos mais reconhecidos, né? E sempre, se a pessoa tiver uma oportunidade de terapia. Porque eu acho que vai te ajudar demais. E ao fazer o teste, que eu também acho que é uma coisa que a gente tende muito a fazer, quando eu estou fazendo o teste, eu projeto o que eu acho que eu sou ao responder, o que eu quero ser, e não o que efetivamente eu sou. Né? Então, tipo, se tivesse lá uma alternativa, você tende a ser mais impaciente, ou você tem impaciência. Eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma colérico sanguínea. Aí eu colocaria lá, eu sou uma pessoa paciente? Não sou. E aí eu posso ter um resultado também distorcido. E é interessante você falar isso, porque não existe certo ou errado nesse tipo de teste. Não. Né? Não. Eu já sou formado na teoria DISC há muitos anos, 12 anos acho, ou mais. E o Alexandre Ribas, que é o dono da TTI, que é a empresa que talvez tenha melhor organizado o DISC aqui no Brasil, ele sempre fala que algumas pessoas que desejam se tornar especialistas em vendas ou associam alta performance a um perfil dominador com uma influência muito alta. E aí ele sempre cita o Bernardinho, né? Tem esse estereótipo. E ele sempre fala, cara, o José Roberto Guimarães tem mais títulos do que ele, e ele tem um perfil na teoria completamente diferente. Então tem muita gente que ao utilizar ferramentas de autoconhecimento única e exclusivamente onde elas dependem de uma autopercepção, cai nesses estereótipos, né? E acho que você também não deve usar nada de uma forma isolada, sabe? Você, sei lá, se você vai fazer um assessment, né? Não adianta você só fazer um teste, você tem que ouvir as pessoas, você tem que ter uma opinião de fora. Eu acho que você tem que complementar as coisas. Mas eu acho que para autoconhecimento você tem que estar muito aberto. Para que você possa ver quem você realmente é, sem ficar julgando o que os outros estão falando, e realmente ver como que aquilo pode ser uma fortaleza. Sem sabe? julgamento e sem filtros, né? Mas eu acho que eu sou assim porque eu queria ser, ou porque não é errado, né? Tipo, não posso ter medo, não posso ter raiva, não posso... Pode, senão não estava instalada, né? Exato. Suzy, voltando para o tema saúde mental, né? Qual o papel do RH nessa construção de uma cultura de segurança psicológica? Eu diria que orientar, no sentido de o que é conscientizar da importância. E aí, todo mundo. Tanto as pessoas quanto as lideranças.
Porque os vieses de entendimento e expectativa existem das duas partes, né? Então, às vezes, os colaboradores eles podem falar, não, mas é obrigação da organização, tal coisa. Mas tem uma parte que é nossa, né? E que eu preciso saber gerir minha emoção, senão qualquer lugar que eu estiver, eu não vou estar bem, né? Então, esclarecer o que como cuidar, o que fazer, dar ferramentas, né, dar treinamentos, dar canais para essas pessoas, então, de cuidado psicológico, de como que eu observo se uma pessoa não está bem do meu lado, e preparar letramento. um letramento. E, assim, o preparo mesmo. Há 2 semanas atrás eu estava com algumas lideranças lá da Falcone e a gente estava falando disso. E aí eles até me falaram, Su, é muito importante a gente saber o que é, né? A gente saber como que eu cuido, como é que eu percebo que a pessoa não está bem, né? Então, eu acho que é explicar, dar ferramentas, dar treinamento, preparar e dar canais de acolhimento também quando você tem alguém para cuidar, né? Para tratar. Você tratou de um ponto específico que eu acho interessante e que eu fiquei curioso. Como eu sei que alguém não está bem? Eu acho que quando você vê uma mudança do comportamento normal daquela pessoa. Uma pessoa que costuma ser mais extrovertida, que está mais fechada, uma pessoa que ela não costuma se emocionar muito e está se emocionando com frequência, uma pessoa que para de trabalhar, começa a sair muito de licença, ou não está entrando nas reuniões virtuais, sempre entrava com uma câmera aberta, começa a entrar com uma câmera fechada. Mudanças de comportamento bruscas. Porque eu costumo, eu acho que eu sou até, como é que eu posso dizer, exagerada, mas eu olho para você e falo, Eduardo, você está com dor de cabeça? Porque você está com um olho diferente hoje? Aí a pessoa fala, não, Suzy, eu só não dormi. Você está se sentindo bem? Eu acho que a gente tem que começar a praticar o verbo sentir. Como é que você está se sentindo? Você quer conversar? Né? Porque às vezes a pessoa não sabe nem por onde ela começa. Uma escuta, né? O Goleman mesmo já diz que só de uma pessoa ser ouvida, ela já libera uma grande parte daquele peso, né? Então, eu acho que se uma pessoa está mudando um comportamento que é normal dela, vale se aproximar e entender o que está gerando essa mudança. Mesmo correndo o risco de parecer intrusivo. Super. Porque você não sabe o que essa pessoa pode fazer. Né? E aqui eu digo, a gente tem um aumento de taxas de suicídio grandes, né? E você não precisa, você pode chegar e abordar a pessoa falando assim, Eduardo, percebi que você está um pouco diferente, está tudo bem? Você quer conversar? Se você precisar, eu me coloco à disposição, tá? Não preciso forçar. Eu estou te fazendo um convite e estou dizendo que eu estou à disposição, né? Mas eu acho que a gente precisa abrir espaços de conversas, espaços onde as pessoas possam falar sobre o que elas sentem, como elas estão, sem que elas sejam julgadas, né? Porque, mas aí a pessoa... Não. O que a gente pode fazer aqui? Né? Às vezes uma conversa muda. Né? Talvez fazer com que esses processos se tornem mais humanos, né? E na tua visão, Suzy, por que é tão difícil para os líderes entenderem isso? Falta simplesmente de letramento, de educação, ou você acha que eventualmente tem uma cultura de vamos continuar, não importa o que acontecer? Olha, sabe, Eduardo, eu sinto, assim, que as lideranças querem saber e querem aprender, tá? Então, eu sinto que existe uma disposição, mas eu preciso... como que eu faço? Me ensina como eu faço? É isso. Como é que eu dou o caminho das pedras? Eu lembro que eu fiz, numa outra empresa que eu estava, eu fiz uma palestra sobre o que eram os elementos da segurança psicológica na empresa. E aí, uma das executivas chegou para mim e fez, nossa, Suzy, eu estou aqui impressionada com a palestra, porque para mim segurança psicológica era uma coisa totalmente diferente. E a gente falou exatamente de lidar com erro, nananana. Nossa, para mim era uma coisa assim, se a pessoa está em depressão. Ok. Pode chegar a isso, né? Mas como é que a gente cuida? Né? Eu acho que é informar, preparar e orientar. Porque eu acho que hoje as pessoas, elas querem fazer, elas querem
né? Porque não é bom para ninguém a pessoa não estar bem, né? Então, eu particularmente, das minhas experiências, eu sinto que tenho uma vontade em aprender como fazer. E aí esse aprendizado, ele vem pelo conteúdo que o RH ele precisa passar, ou pode ser buscado fora? Eu acho que é um mix dos dois, tá? Porque eu acho legal você trazer um médico para desmistificar algumas coisas, você trazer uma consultoria que possa mostrar como você muda cultura, como você desenvolve cultura, e acho importante você ter um RH que as pessoas saibam que elas podem contar. Ah, eu não sei fazer, você me ajuda? Ah, eu preciso conversar, você me ajuda? Eu deixo o meu canal na Falcone aberto para qualquer pessoa me procurar para qualquer coisa. Você enlouquece? Sim, enlouquecemos. Mas eu acho que, assim, você está disponível Quais são as principais reclamações que você recebe? com relação... À saúde mental. Eu não recebo reclamação, eu recebo dúvida. Quais são as principais dúvidas? Como é que eu percebo que a pessoa não está bem, Suzy? Como é que eu sei, né? E a preocupação que já vem assim, Suzy, a pessoa saiu de licença por causa disso. O que a gente faz? Como é que a gente apoia? O que dá para fazer? Dá para a gente aumentar férias? Hoje eu estava com, né? Então, assim, eu acho que existe a preocupação, né? E como faço? Segundo o DataSuzy, das reclamações que você recebe, tem mais reclamação das pessoas preocupadas com os outros ou consigo mesmo? Com os outros. É louco isso, né? É. Quando eu sei que eu tô ficando louco, que eu tô ficando doente, que eu preciso de ajuda? Eu não sei se as pessoas sabem. Sabia que eu passei por um episódio há muitos anos atrás. Eu passei por alguns episódios pessoais traumáticos, assim. O primeiro deles foi em 2009, término do primeiro ou segundo relacionamento sério. Cara, ali eu vi que eu precisava de ajuda. Só que em 2009, cara, você não tinha nada disso. Hoje você tem uma série de coisas que vão te apontando, uma série de conteúdos que vão te apontando, olha, você precisa se cuidar. Você acha que essa não chega a ser uma automedicação, mas esse autodiagnóstico, ele é preciso? Aí eu acho que tem N coisas, tá? Eu acho que alguns testes que começam a pipocar por vários canais, eles podem te abrir uma reflexão, tá? E te despertar preciso me aprofundar ou preciso entender melhor, ajuda, né? Mas você me fez lembrar de uma situação que eu vivi e que me fez lembrar um ponto que a gente precisa desmistificar, tá? Que eu acho que já desmistificou muito, mas eu troquei de emprego quando eu tinha 26 anos e assumi um desafio que assim, era bastante grande, eu tinha que me desenvolver bastante e eu comecei a ter depressão. E nessa época, eu fazia minha pós na ESPM e eu tive a sorte de fazer pós com uma pessoa que era o braço direito da Vera Giangrande, que era ombudsman lá do Pão de Açúcar, e que era uma psicóloga sensacional. E ela chegou para mim um dia, né, a gente estava fazendo trabalho de conclusão e falou assim, Suzy, você já pensou em fazer terapia? Porque eu percebo que você reclama, você fala dos outros e você fica nervosa. E você já buscou uma terapia para você entender melhor todas essas questões? A primeira reação que eu tive, eu me lembro como se fosse ontem, eu falei, Sueli, eu não estou louca. É engraçado isso, né? Eu não preciso. Até um tempo atrás, terapia era associada à loucura. E eu acho que ainda pode ser. É que alguns lugares que a gente está já estão desenvolvidos nesse tema. Mas pode ser que muitos outros no próprio Brasil não estejam, né? Então, assim, fique muito aberto a falar com... Eu me desabafava todo dia. Eu tinha um grupo que era ela e um outro amigo meu, que virou um dos meus melhores amigos, mas ela me despertou a fazer terapia, eu nunca mais parei. Nunca mais parei. Terapia tem fim ou não? Eu não sei, para mim não. Você ainda não chegou nele. E se chegar, eu não vou deixar, sabe? Eu acho que depende do que você vai tratar na terapia, né? Então, esse meu processo,
A terapia me ajudou muito, eu não tomei nem remédio. E eu não sou contra o uso de remédio. Porque eu acho que qualquer terapia que vá te ajudar a se recuperar naquele momento, a gente não tem que ter vergonha, a gente não tem que ter resistência, a gente tem que se cuidar, né? É tipo a máscara lá do avião, eu tenho que cuidar primeiro de mim para eu fazer qualquer outra coisa. Então, eu acho que fale, converse, vá atrás, vá buscar. Não devemos ter vergonha, ter rótulos, ter julgamentos. Ai, como vai ser se eu comentar? Eu acho que nos ambientes corporativos, às vezes as pessoas podem ter medo de falar também, né? E aí você pode ter caminho das pedras, ter até uma orientação do que procurar. Todas as empresas, na sua maioria, têm um plano de saúde que você pode direcionar, um suporte psicológico que você pode direcionar. Então, eu acho que a gente tem que conversar mais abertamente sobre isso, sabe, Eduardo? Eu percebo, pelo contato que nós temos tanto com clientes como com candidatos, que saúde mental é um tema que ele está presente nas discussões, as pessoas elas estão entendendo a necessidade, mas ainda existe um movimento muito descrente quanto à saúde mental, usando termos como, cara, isso é mimimi, por exemplo, ou tudo é saúde mental. Essa é uma frase que a gente escuta bastante. Cara, parece que tudo é sobre saúde mental. E aí, na minha visão, existe uma certa confusão, por exemplo, até onde é, de fato, um problema de saúde mental e até onde é talvez uma má vontade, uma preguiça, uma não adequação a uma determinada cultura. Ó, eu adoro cultura, né? Sabe disso. Eu acho que tudo que é novo tende a ter um movimento pendular. Você vai para os extremos até você equilibrar. E eu acho que tudo tem nuances. Temos 50 tons de coisas aqui. Sim. Então você vai ter de tudo um pouco, Eduardo. Você pode ter a pessoa que está agindo de má fé, você pode estar tendo pessoas que podem achar que é exagero, que tudo é mimimi, que tudo é não sei o quê. Ok, o que a gente não pode é não olhar e não cuidar, sabe? Não precisa ter minimamente um esforço de investigação para entender. Exatamente. Não dá para julgar sem se aprofundar. Então, eu acho que é o pêndulo. Esse é um tema relativamente novo. A gente está aprendendo muito. A gente tem resistência, a gente vai passar por curva de mudança aqui, né? Eu nego, eu falo isso, eu falo aquilo. Eu vou ter variáveis como a gente tem em tudo. Mas a gente precisa ir aprendendo, a gente precisa ir testando, compreendendo, para que este pêndulo ele se estabilize e você consiga ter uma visão mais clara, mais lógica e o que você faz com isso, né? Porque a mimimi, tudo hoje é mimimi, não é só a saúde mental, né? Então, será que né? Questionar, né? Eu acho que você trouxe reflexões interessantes muito simples, assim, por exemplo, no caso da sua percepção sobre outras pessoas, se há comportamentos muito diferentes, provavelmente precisa de algo. E a mesma lógica pode ser usada contra você, né? Se você percebe que você está tendo comportamentos muito diferentes, pensamentos daquilo que você geralmente teria, eventualmente você precisa buscar ajuda, né? Eu tive um amigo que eu trabalhei, que saiu do trabalho e se suicidou. Trabalhou normalmente. Será que se a gente tivesse aberto espaços de conversas, se eu percebo alguma coisa e eu me aproximo, eu não posso evitar esse tipo de coisa? Será que quando eu começo a pensar coisas assim, que eu falo, nossa, mas Por que eu tô pensando isso? por que eu tô pensando isso? Por que eu tô sentindo isso assim, né? Será que eu não podia conversar com alguém, trocar uma ideia ou procurar um médico? Não é vergonha. Não é vulnerabilidade. É coragem. Isso é interessante. Provavelmente você deve conversar com muitos líderes que vivem esse contexto, né? E aí, dando duas dicas que me vieram agora na cabeça, tem um livro chamado Talvez Você Precise Conversar com Alguém,
e o líder no Divã, se não me falha a memória, que é sobre uma profissional de recursos humanos que trabalhou muitos anos na IBM ou na Microsoft. E ela foi compartilhando situações dos líderes. Por que sempre que a gente fala de liderança sobre desenvolvimento, surge essa questão de saúde mental? O líder está mais exposto a situações de pressão que levam ao esgotamento mental? Eu acho a sua pergunta excelente. Eu acho que o líder, sim, ele tem mais pressão. Faz parte do papel dele, né? E eu acho que ele também acaba tendo uma pressão no sentido de que ele tem que filtrar muito para baixo do que é a pressão que ele recebe. Então, isso pode dar um desequilíbrio interno, sim. Por que ele tem que filtrar? Por que ele não pode simplesmente... Obviamente ele não vai ser um menino de recados. Meu ponto de vista, e por que eu sempre filtrei, primeiro porque às vezes tem informações que você não precisa levar no nível do que... Exato. E assim, e outra, porque às vezes você tem uma série de elementos no que você recebeu que podem ser a pessoa não estava num dia bom, ou a situação é uma situação que é mais delicada, então, sei lá, um resultado que não está bom. Então, não precisa, senão você começa a criar um desespero generalizado. E aí a gente vai cair naquela página do autoconhecimento e a maturidade. Será que eu sei lidar com isso? Será que eu sei que as pessoas estão... Como é que eu garanto e como é que eu preparo e como é que eu crio uma consciência para que as pessoas possam lidar com essas coisas? Que eu acho que também são papéis que a gente tem. E por isso que eu acho, Eduardo, que tem que ter um capítulo da gente sempre incentivar as pessoas a se perceberem e se conhecerem e terem maturidade. Que eu costumo brincar assim, enquanto a gente trata adulto como criança, a gente sempre vai ter criança. Ah, mas a pessoa não está preparada para ouvir tal coisa, vamos falar. Mas o filtrar para mim tá, qual que é a dose que essa pessoa está preparada para receber, sabe? E eu acho, você falou um ponto muito legal, que assim, às vezes é o líder que não está bom. Sim. E eu acho que a equipe pode perguntar, você está bem? Eu acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas dos papéis de lideranças e equipes. Ah, mas eu vou falar para o meu chefe se ele não está bem. Ele é uma pessoa, né? Eu acho que a gente vai ter oportunidade de começar a fazer coisas diferentes, de lugares diferentes, quebrando paradigmas, vieses que a gente tem acerca da liderança. E a gente escuta bastante, né, esse negócio de quem cuida de quem cuida. Exato. Porque é fato, né? Eu concordo. Para você, o que é maturidade? Para mim, maturidade é você saber olhar as coisas sem um peso emocional carregado, sabe? Eu acho que sim, a gente tem que ter emoção, mas eu tenho que olhar de fora para aquela situação, como se eu estivesse olhando de fora e falando assim, eu estou dando a intensidade certa? Eu tô colocando as responsabilidades distribuídas de forma certa? Eu fiz coaching com o Randy de Stefano. Eu levo uma coisa do curso dele até hoje. Toda situação tem 3 lugares que você precisa considerar. Eu, o outro e o contexto. Então, para mim, tem muito disso, sabe? A maturidade é eu saber separar o que é meu, o que é do outro e o contexto. E olhar de fora. Né? Será que se eu olhar de fora, o que eu vou estar olhando de mim? Será que essa pessoa aqui também não tem razão? Difícil, né? Eu falar que o outro tem razão. Maturidade é uma soft skill? Eu acho que é mais do que uma soft skill, sabe, Edu? Eu acho que é um desenvolvimento pessoal. Você faz parte da sua evolução pessoal. Pergunta de $1 milhão. O que é evolução pessoal? Maturidade se desenvolve em empresa? Também. Não só na empresa, mas também. Porque, invariavelmente, em algum lugar já deve ter surgido essa pergunta, ou talvez um job description. Aliás, não, existem job descriptions que colocam, o profissional precisa ter maturidade. Olha...
E aí, como que eu desenvolvo maturidade? Eu adoro alguns job descriptions, mas vamos lá. Maturidade se desenvolve em qualquer lugar que você tenha relacionamentos. No meu ponto de vista, tá? Porque em qualquer lugar que eu sou confrontado a enxergar coisas, me provocar, me posicionar e tudo mais, eu estou me desenvolvendo. Desde o momento que eu nasci até o momento que eu morri, eu estou me desenvolvendo, eu estou amadurecendo, né? A Suzy de hoje, muito diferente da Suzy, quiçá, do ano passado, né? Então, eu acho que a maturidade é um processo. E ela pode ser medida? Não sei. Estou pensando aqui se a gente consegue medir a maturidade. Eu acho que a maturidade, ela é observada. Não Talvez sei. você só consiga Eu não medir. sei, a resposta Talvez, eu não sei. talvez você só consiga medir para com o indivíduo se comparando ele com ele mesmo. Do que eu era. Exato. Então é sempre do ponto presente para trás. Mas eu acho que assim, trabalhando com desenvolvimento de pessoas, né? Por que a gente espera 6 meses para mudar posição? Porque é tempo de desenvolvimento. E para mim, a maturidade está muito ligada a isso, né? Até a gente pode pensar em quais são os elementos que definem a maturidade, né? Porque eu acho que é um conjunto de coisas, é quando eu começo a olhar de uma forma menos emocional, principalmente, sobre as coisas. Eu tiro aquilo, eu consigo olhar, vou colocar entre aspas, tá, Edu, com frieza, de forma que eu consiga entender o lado do outro, o meu, aquele contexto. Eu acho que o mundo podia ser muito melhor se a gente, e as relações, até muito melhores se a gente conseguisse ter mais essas leituras, sabe? Dos contextos, do nosso papel deles, não exigisse tanto do outro e tão pouco da gente. Ouvindo você falar, e eu concordo com muita coisa, eu acho que maturidade não se ensina, se vive. E aí talvez as pessoas que se consideram imaturas ou que consideram as outras imaturas precisam entender que precisa viver, passar por experiências. Porque você pode ter pessoas, assim, eu acho que a diversidade te amadurece, né? Você pode ter pessoas de mesma idade que têm maturidades absolutamente diferentes. Então, eu acho que tem um conjunto de coisas que favorecem você amadurecer, né? E acho que a maturidade também tá ligada ao quanto você está aberto a olhar as coisas como elas são. Porque a gente tende a achar que a gente tem razão, que o outro está errado. É o bicho mais iludido que existe. Quantas pessoas chegam para você e falam assim, não, Edu, você está certo mesmo, estou errada. Quantas vezes a gente está 100% certo? Né? Suzy, ponto alto da tua carreira. Qual foi o ponto mais alto? Perdão. Qual foi o ponto mais baixo da sua carreira e depois o ponto alto? Primeiro ponto mais baixo da minha carreira, sensacional, foi na Ticket. Eu tinha sido trainee, eu me achava assim, já preparada para ser a presidente da empresa, e os trainees também recebem uma carga de você, é maravilhoso, e eu recebi um feedback de que eu não era o principal biscoito do pacote, sabe? E aquilo mexeu tanto comigo, que eu falei, como não? Lógico que eu sou. E aí eu fiquei super mal, comecei a pedir feedback, não sei o quê, e realmente eu vi que eu tinha milhares de pontos a desenvolver. E aí me ensinou assim, você tem que ser humilde para aprender. Você tem que ouvir o que as pessoas têm para fazer, para dizer sobre você. Você não é o último biscoito. Então foi ter ouvido meu primeiro feedback, você não é tão boa quanto você acha que você é. Qual foi o ponto mais alto da sua carreira até aqui? Ponto mais alto. Olha, Eduardo, eu vou te dizer um ponto que mais assim foi emblemático para minha vida. Foi quando eu participei do primeiro projeto de cultura do Itaú, que chamava Cultura de Performance. E eu fiz um treinamento que ele te preparava para facilitar transformações, mas começando pelas pessoas. O nome do programa era Insight Workshop. Então, foi tão maravilhoso para mim, porque assim, além de eu aprender,
e aplicar e ver como ele realmente tocava as pessoas e fazia com que elas se vissem de outra forma, foi um lugar que eu me senti assim, nossa, como é que eu posso te dizer? Eu estou sendo um instrumento para gerar valor para este mundo, sabe? Sem loucuras de... Mas eu me senti muito bem. Eu falei, nossa, eu realmente estou facilitando uma transformação. Então, assim, tenho vários, mas um que eu lembro, assim, com o maior carinho e que me confirmou que eu realmente amo desenvolver pessoas e organizações foi esse. Você acha que isso é o seu propósito ou você não gosta de usar esse termo? Eu tenho certeza que é meu propósito. Eu acredito em propósito. Você acha que o propósito se revela ou ele nasce com você? Eu acho que a gente já sabe desde criança. Quando eu pegava as suculentas lá da minha mãe para dar aula, eu já queria desenvolver alguma coisa em alguém. Eu acho que às vezes ele está escondido. Mas eu acho que a gente tem sinais dele. Todo mundo tem um propósito ou não? Tem. É que o propósito não precisa ser uma coisa... Grandiosa. Eu não preciso... exatamente. Eu posso ter propósito simples. Para que eu existo? O que eu posso gerar de valor com aquilo que eu gosto de fazer, que é a minha essência, né? Eu acredito que todo mundo tem um propósito, sim. Dicas de livros, séries, eventuais bandas sem seu YouTube que você gostaria de indicar pra gente? Olha, eu vou sair até um pouco do mundo corporativo, tá? Mas eu li um livro agora recentemente que eu falei, gente, que sensacional esse livro, né? Que foi A Biblioteca da Meia-Noite. Que fala sobre... Eu vou falar um pouquinho, não vou dar spoiler, mas de uma pessoa que tem oportunidade de olhar os arrependimentos que ela teve na vida e se ela pudesse rever, o que ela faria diferente. E ele traz uma série de reflexões sobre a nossa vida, eu acho sensacional, eu acho que valeria... Nossa, eu super recomendo. O problema dessa tese é que você entra em uma das várias discussões sobre volta no tempo, né? Se você mudar determinado momento, você muda ou não tudo aquilo que vem depois, né? Mas leia o livro, porque o final, gente, para você que não leu, é que você vai falar, é isto, é sobre isto, né? E eu acho que, assim, lógico, né, livros, você tem que conversar com alguém, eu acho essencial. Eu acho que a gente tem que ler, sim, eu adoro a Amy Edmondson, quando ela fala da organização sem medo, e eu, particularmente, tenho visto muito os documentários sobre consumismo, minimalismo, porque eu acho que ele provoca a gente a olhar as coisas de formas diferentes, né? E até linkando um pouco ao nosso tema de saúde mental, quanto que a gente não fica desesperado por consumir, fazer, ter? Será que é necessário? Será que isso também não está numa parte do nosso autocuidado? E de um estresse que a gente não precisa ter, sabe? Sim. Algo mais você gostaria de falar que eu não te perguntei, dona Suzy? Nossa, eu acho que não, Edu, as conversas sempre são muito boas, eu fico muito feliz, eu te agradeço o convite. Acho que a gente sempre aprende, troca e consegue contribuir, então super obrigada. Última pergunta que eu sei que você quer que eu faça. Da onde vem o teu sobrenome? Meu sobrenome vem da Lituânia, gente, ele não é grego. E quando tinha Orkut, eu estava numa comunidade que falava que ninguém escreve meu nome certo, é isso. Eu sou testemunha e raramente eu acerto, você tem que olhar no seu LinkedIn, se é Petiniunas. Petiniunas. E é Suzy mesmo, né? Não é Suzileia, é Suzy. Não é Suzane, não é Suzy mesmo. E é com E mesmo também, mas se pronuncia Suzy. Minha próxima reencadernação, eu virei com o nome mais simples. Tá na minha meta, né? Maria, pronto, Maria da Silva. Maria da Silva. Ninguém é. Tô super de boa. Dona Suzy, muito obrigado pelo seu tempo. Para quem quiser te achar, só no LinkedIn ou tem outras redes? Eu tô no LinkedIn, eu acho que o LinkedIn é o melhor lugar para me achar, é o Suzy Petiniunas, O meu Instagram, ele é o Petiniunas Su, pode me chamar por lá também.
por enquanto, só essas. Em breve, outras. Muito bom. Obrigado pelo seu Obrigada a tempo, você. por você ter compartilhado uma série de posicionamentos, reflexões interessantes. Para você que está vendo a gente ouvindo, muito obrigado. Até semana que vem. Obrigada.